eu preciso que você entenda alguns conceitos que realmente são muito, mas muito importantes aí para você saber aonde que essa história de Circuit Breaker vai entrar, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu preciso que você entenda é o seguinte, tá? Vamos imaginar que eu tenho um microserviço A, eu tenho um microserviço B e eu tenho um microserviço C. O grande ponto é que o microserviço A ele vai chamar o microserviço B para fazer alguma operação. Mas para realizar essa operação, o microserviço B, o que ele vai precisar? Ele vai precisar chamar esse querido aqui microserviço C. Legal? Então até então, super comum, algo que acontece, vamos dizer assim, o tempo todo quando a gente está desenvolvendo um sistema. Porém, o que acontece? Alguma coisa estranha começa a acontecer a partir desse momento. Por quê? Porque começa a demorar um tempo a mais para o microserviço C retornar a resposta para o microserviço B. Mas o grande ponto é que essas chamadas não são apenas uma chamada. Imagina que eu tenho um monte de gente fazendo essa consulta para o microserviço A, que chama o B, que chama o C. Então, o microserviço B, naquele momento, ele começa a guardar a resposta do microserviço C, né? E segurar essas conexões. Até que chega um momento que o próprio microserviço B não consegue mais segurar essas conexões e ele começa também a ficar lento. Então, o que vai acontecer no final das contas? Todas as novas chamadas do microserviço A para o microserviço B também vão ficar lentas, porque o microserviço C está emperrando tudo aí. Legal? Então, isso aí é um cenário muito claro e muito real do que acontece com muitos sistemas que normalmente aí trabalham com microserviços, tá? Você consegue gerar um efeito dominó, um efeito em cascata muito grande, tá? E o pior de tudo é o seguinte, mesmo o microserviço A mandando um monte de requisição para o B e o B sabendo que o C está com problema, o B ainda insiste e começa a mandar ainda requisições para o C. O C nem desafogou ainda e ainda está recebendo mais e mais e mais requisições. Então, nesse momento, o que vai acontecer aí? O microserviço C, ele vai cair do ar. Chega um momento que o sistema cai, fica saturado e acabou, galera. Não tem mais o que fazer. Serviço C, realmente a gente pode considerar ele fora do ar. E nesse momento que ele está fora do ar e todo mundo ali fica aguardando essas conexões, adivinha o que acontece? Pelo fato de ter um monte de conexão pendurada, adivinha quem fica fora do ar? O sistema B também fica fora do ar, né? E por conta disso, o microserviço A também fica fora do ar. Porque um monte de gente continua fazendo requisição no A e o A ainda tem as suas conexões presas no B, que tem conexões presas no microserviço C. Então, isso pode desencadear esse tipo de problema. E esse problema é mais comum do que você imagina. Agora, a pergunta aí que não quer calar é o seguinte, Wesley, tem como a gente resolver esse tipo de coisa? Como que eu consigo sair desse tipo de situação para que não aconteça esse tipo de coisa, tá? Então, por conta disso, olha só que interessante. Vamos imaginar que quando nós começássemos a chamar o microserviço C através do B, e o microserviço B ali percebesse que o microserviço C estava demorando muito para responder às requisições, imagina que a gente bota uma barreira aí no meio, tá? Essa linha verde que eu acabei de traçar, tá? O que essa linha verde ela vai fazer? Ela vai fazer o seguinte, opa, enquanto esse cara ele tá se recuperando, enquanto esse cara tá fora do ar, qualquer nova requisição que você fizer aqui para esse cara, eu vou te retornar um erro 500, tá? Então, você não precisa esperar 1 milissegundo. Você tentou mandar uma requisição para o serviço C, eu te retorno ali um 503, um 504, que é um gateway timeout, ali para você. E como agora você já sabe que recebeu um erro 500, você consegue aí ter a sua política de failover, sua política de fallback, né? Para conseguir, né, tratar o seu microserviço independente da falha do microserviço C. Ou seja, todas as novas requisições que o A faz para o B e que o B faz para o C,
Nesse momento, o B vai já pegar um erro 500 e a partir desse erro 500, o B vai falar, olha, eu não consigo te responder com tanta precisão porque o C tá fora, mas olha, pega esse dado. Então, em momento nenhum, eu deixo conexão presa. Em momento nenhum, eu faço com que o microserviço B fique insistindo em pegar os dados do microserviço C. Porque eu tenho ali uma parede que está protegendo. E essa parede, inclusive, ela protege por algum tempo, tá? Então vamos dizer aqui, por exemplo, por 10 segundos. Então o microserviço B começa a mandar requisição para o C. Quando a gente percebe que por algum tempo o microserviço C está enrolando, o que a gente faz? Opa, todas as novas requisições que baterem para o microserviço C vão receber por 10 segundos erro 500. Legal? Deu 10 segundos, vamos jogar a requisição de novo. Deu problema, agora é o dobro. A gente vai esperar 20 segundos, tá? E depois disso, a gente espera, por exemplo, 40 segundos, até dar o tempo do microserviço C processar todas as informações e ir entrando no ar, e daí na próxima vez ele recebe uma conexão, tá funcionando e ele vai voltando ao normal. Então a gente dá um tempo para o microserviço C se curar. Isso a gente chama de self-healing, né? Mas se você perceber, essa parede que a gente acabou de colocar aí é o ponto fundamental para que o microserviço C consiga se curar e é fundamental para o microserviço B não ficar, né, aguardando que nem um maluco a conexão. Né? O microserviço B já recebe um erro 500 e ele já trata essa mensagem e segue a vida. Né? Então não tem perigo mais de fazer o microserviço B cair e não tem perigo de fazer o microserviço C ficar pior do que ele já está. Então, se você olhar isso é o que a gente chama de circuit breaker, tá? Vamos imaginar que a gente tem um circuito elétrico que o circuito fica fechado o tempo todo, né? Então, quando a gente tem uma sobrecarga de energia, vamos imaginar, a gente tem o breaker, né, que é como se fosse o disjuntor, ele dá um trip, o que ele faz nesse momento? Ele, pum, quebra o circuito. Então ele garante que não vai chegar nem mais energia para o outro lado, porque poderia sobrecarregar o sistema. Então é mais ou menos isso aqui. Essa linha verde aparecendo é como se fosse o disjuntor, tá? Ficando desarmado para não ter perigo do dado chegar do outro lado e fazer o outro sistema sentar a bunda lá. Maravilha? Agora tem um ponto aqui bem interessante que eu queria que vocês entendessem. Como que eu conseguiria resolver esse problema? Como que eu consigo colocar aquela parede, né? Hoje em dia, a gente tem diversas formas de resolver esse problema. Uma forma de a gente resolver esse problema é trabalhando com o Circuit Breaker, tá? Dentro da nossa própria aplicação. Como assim, Wesley? Tá vendo esse quadradinho cinza que eu coloquei? Esse quadradinho cinza é o nosso Circuit Breaker. Ou seja, a gente pode usar alguma biblioteca dentro da sua linguagem de programação preferida, você pode implementar uma solução, mas normalmente essas bibliotecas a gente fala o seguinte, olha, quantas requisições eu posso mandar e dessas requisições quantas podem falhar? E dessas que falham, quanto é o timeout máximo, né? E quantas requisições, se falharem ou demorarem por tanto tempo, a partir de qual é o momento que eu paro de mandar requisição? Então vamos imaginar que o microserviço B ele está implementado em Golang, né? Em Golang a gente tem uma biblioteca chamada de GoBreaker, que é um Circuit Breaker, que é uma biblioteca que você implementa para o Circuit Breaker em Go. Então eu falo o seguinte, olha, se eu chamar o microserviço C, né, e demorar mais que 10 segundos cada requisição, 3 vezes em seguida, eu quero que na quarta vez você nem consiga chamar o serviço C, ok? Você já parte do princípio que deu um erro 500 e segue a vida, né? E só depois de 10 segundos eu deixo você chamar diretamente. Então essa biblioteca consegue tratar esse tipo de problema. Mesma coisa, se você for olhar em Java, tem uma solução bem bacana da Netflix que faz isso. Tem diversas bibliotecas em tudo quanto é linguagem de programação. Então o microserviço A, ele também, quando ele chama o B, se não tiver dentro daquelas condições, ele quebra o circuito ali para garantir que ele não vai cair junto.
tá? Então essa é uma autoproteção que a aplicação acaba tendo, né? É muito louco isso, né? Você tem que ter uma proteção para sua própria aplicação, para caso a aplicação que você tá chamando não responda. É muito louco isso. Agora, trabalhar dessa forma tem um pequeno problema, tá? Vamos imaginar que o microserviço A é feito para a equipe A. O microserviço B é da equipe B e o microserviço C é da equipe C. O microserviço B, a galera do microserviço B vai programar esse circuit breaker com uma configuração que eventualmente é diferente da equipe A, né? Então o padrão de circuit breaker que a equipe A está usando é diferente do padrão que a equipe B está utilizando, né? E às vezes eu quero mudar um pouco esse padrão, eu quero mudar os números, eu tenho que sair fazendo deploy da minha aplicação o tempo inteiro. Por quê? Porque o código, né, a mudança está no código fonte. E às vezes o desenvolvedor, naquele time apenas, ele não consegue ter uma visão do todo e entender, né, como parametrizar aquilo ali. E é por conta disso que hoje em dia a gente tem algumas soluções, inclusive de Service Mesh, que ajudam a gente na seguinte forma. Vamos imaginar que eu tenho a aplicação A e ela vai chamar a aplicação B. Mas o que que acontece? A aplicação A e a aplicação B, elas não são mais chamadas diretamente. Elas têm um proxy entre elas. Então, quando a aplicação A chama a B, ela está chamando primeiro o proxy, que fala com outro proxy, que daí fala com a aplicação B. Então, essas regras de circuit breaker aí, elas estão embutidas nesse proxy, tá? Então, o desenvolvedor da aplicação, né, ele não tem que se preocupar desenvolvendo e criando técnicas ali de circuit breaking. Por quê? Porque essas configurações e parametrizações estão no proxy. Então a aplicação, ela não tem que se preocupar com nada disso. Se a gente quiser aplicar circuit breaker, a gente pede para o proxy fazer isso. A gente fala, ó, proxy, manda quando você tiver esse problema, ó, manda requisição 503, faz dessa forma, faz dessa outra forma, e o proxy ele toma conta desses tipos de coisa. Obviamente que, olhando nesse aspecto, é muito mais vantajoso mesmo você trabalhar com esses proxies. Por quê? Porque as equipes de desenvolvimento, elas não têm que pensar e tomar esse tipo de decisão, porque essa decisão, no final das contas, toda essa parametrização, ela vai ser feita em produção, né? Você vai sentir como é que o sistema vai se comportar e você vai ajustando isso. E você consegue fazer isso, eventualmente, fora da equipe de desenvolvimento. Os desenvolvedores podem até achar e ajudar nesse processo todo. Não tem nada de errado com isso. Mas, para fazer isso, ele não precisa refazer o deploy da aplicação a cada modificação. Legal? Para eu conseguir trazer isso de uma forma mais simples e conseguir mostrar para vocês isso funcionando e para que vocês consigam inclusive entender isso na prática, a gente vai utilizar hoje um camarada chamado de Istio, tá? O que que o Istio é? Ele é uma camada que roda em cima do Kubernetes, tá? E ele consegue ter esses proxies que a gente chama de sidecar proxy, que ele acaba controlando todas as comunicações que estão acontecendo na rede, criando inclusive regras desse tipo para a gente conseguir trabalhar com circuit breaker.